Às 3h07 da manhã, a rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi, em São Paulo, dormia em silêncio. Só o leve zumbido dos postes e o som distante de um carro passando pela avenida. Dentro do apartamento 502 do edifício Vila Real, Bruno Almeida dormia em sono profundo, exausto de um plantão duplo como suporte técnico. A cama parecia o único lugar seguro naquele fim de semana abafado de março. Ao lado dele, enrolado no pé da cama, Thor, um labrador amarelo de 3 anos, respirava devagar, como sempre, até que algo mudou no ar. Thor levantou a cabeça. Farejou. O corpo inteiro do cachorro se tensionou como se uma campainha tivesse tocado dentro da sua cabeça. Não era um som, não era um movimento, era um cheiro. Uma presença estranha que não se encaixava em nenhum dos cheiros familiares do apartamento. Comida, roupa limpa, o perfume de Bruno. Era um cheiro quente, metálico, fatal. Antes de começar essa história incrível, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E se você tem um pet, deixe o nome dele nos comentários. Ele começou a andar pelo quarto, circulando a cama, batendo o focinho no rosto do dono, lambendo a mão de Bruno. Tentou acordá-lo com as insistentes lambidas de sempre. Nada. Bruno não respondia. Thor aumentou a urgência. Empurrou o braço de Bruno, roçou a pata de tal forma que fez o cobertor se mover. Ainda sem reação, Thor pulou, e pela primeira vez em sua rotina, puxou o lençol com os dentes, mordeu o braço do homem com a força necessária para quebrar o sono pesado. Bruno acordou num susto. Primeiro enxergou o olhar de Thor. Olhos fixos, pupilas dilatadas, toda a atenção concentrada em direção à cozinha. Depois, percebeu o ar. Quente, seco, com um gosto esquisito que subia pela garganta. Uma fumaça fina escorria pela fresta da porta do quarto. O tempo encolheu. Thor latiu, não por alarme vazio, mas por comando instintivo. Bruno tossiu, engasgou com o cheiro, e quando correu para a cozinha, viu as chamas pequenas já lambendo a parte de trás da geladeira. Em menos de 2 minutos, o que começou invisível começou a consumir madeira, plástico e memórias. Thor havia percebido primeiro, e por isso, naquele minuto decisivo, ele salvou a vida do seu dono. Para entender o que aconteceu naquela madrugada, você precisa conhecer Thor. Não o Thor herói da manchete, mas o Thor real. Aquele que roubava meias do cesto de roupa suja, que babava no sofá quando Bruno comia pizza, que tinha medo de trovões e corria para debaixo da mesa toda vez que o céu roncava. Thor chegou na vida de Bruno 3 anos antes, num sábado chuvoso de abril. Bruno não estava procurando um cachorro. Na verdade, ele estava procurando qualquer coisa que preenchesse o vazio que a separação havia deixado. 6 meses antes, sua noiva tinha terminado o relacionamento por mensagem. Literalmente por mensagem. Enquanto ele estava numa viagem de trabalho em Belo Horizonte. Quando voltou para São Paulo, o apartamento estava vazio. Não vazio de móveis, mas vazio de vida. Ele tentou de tudo. Academia às 6 da manhã, aulas de culinária às quintas, até um grupo de meditação que se reunia num estúdio na Vila Madalena que cheirava a incenso de sândalo. Nada colava. A solidão continuava ali, pesada, como uma presença física que ocupava o lado vazio da cama. Foi sua irmã, Fernanda, quem insistiu. Você precisa de companhia, Bru. Não necessariamente de uma pessoa, mas de algo que te faça sair da cama todo dia. Ela mandou o link de uma ONG na Lapa, a Patinhas Solidárias, e Bruno, mais por tédio do que por convicção, decidiu visitar. A ONG era uma casa antiga reformada, com paredes coloridas e murais pintados por voluntários. Havia gatos em torres arranhando postes, cães de todos os tamanhos latindo em ritmos diferentes, e um cheiro intenso de desinfetante misturado com ração. Bruno caminhou devagar entre as jaulas, sem saber exatamente o que procurava. E então, ele viu Thor. Não foi amor à primeira vista. Thor estava deitado no canto da jaula, indiferente aos outros cachorros que pulavam e latiam freneticamente para chamar atenção. Ele apenas olhou para Bruno com aqueles olhos castanhos profundos, sem desespero, sem súplica. Só uma calma estranha, como se dissesse: Ei, eu estou aqui. Se você quiser, a gente se entende. A voluntária, uma mulher de uns 60 anos com cabelo grisalho preso num coque, explicou. Esse é Thor. Ele foi resgatado de uma situação de abandono há 3 meses. O antigo dono se mudou para o interior
e simplesmente o deixou amarrado no quintal. Quando a vizinhança percebeu, ele já estava desidratado e magro. Mas olha para ele agora. Recuperou tudo. É um cachorro dócil, inteligente e carinhoso. Só precisa de alguém que não o abandone de novo. Bruno sentiu algo apertar no peito. Ele conhecia bem aquela sensação de ser deixado para trás. Posso entrar? Ele perguntou. Claro. A porta da jaula se abriu e Thor levantou. Não correu. Não pulou. Apenas caminhou até Bruno e encostou a cabeça na perna dele, como se estivesse testando se aquele humano era confiável. Bruno agachou, passou a mão no pelo macio e quente, e sentiu o rabo de Thor balançar. Devagar, mas com intenção. Acho que encontrei meu cachorro, Bruno disse. E assim começou. Os primeiros meses foram de adaptação. Thor tinha traumas silenciosos. Ele não gostava de ser deixado sozinho por muito tempo, choramingava quando Bruno saía para trabalhar e sempre verificava se o dono estava no apartamento antes de relaxar. Bruno aprendeu a deixar a TV ligada, a comprar brinquedos resistentes, a estabelecer uma rotina previsível. Aos poucos, Thor foi se soltando. Ele descobriu que adorava passear no Parque do Povo, que perseguir pombos na Praça Vinícius de Moraes era sua atividade favorita, e que a melhor parte do dia era quando Bruno voltava do trabalho e eles se jogavam no sofá para assistir qualquer coisa na Netflix. Thor também tinha suas peculiaridades. Ele roubava qualquer objeto que cheirasse a Bruno. Meias, camisetas, até o controle remoto uma vez, e escondia embaixo da cama como pequenos tesouros. Ele latia para o aspirador de pó como se fosse um inimigo mortal. E sempre, sempre, dormia aos pés da cama de Bruno, mesmo quando tinha uma caminha confortável ao lado. Bruno costumava brincar. Você é meu alarme emocional, Thor. Quando eu tô mal, você sabe antes de mim. E era verdade. Thor tinha um sexto sentido para o humor de Bruno. Nos dias difíceis, quando a solidão voltava como uma onda pesada, Thor simplesmente se aproximava, encostava o corpo inteiro no dele e ficava ali, sólido, presente, real. Você é o melhor investimento que já fiz, Bruno dizia, coçando atrás da orelha de Thor. Mas naquela noite de março, às 3 da manhã, Thor provaria que não era apenas um companheiro. Ele era um protetor. O incêndio começou sem aviso, sem drama, sem um segundo de preparação. Às 2h47 da manhã, um fio elétrico velho, escondido atrás da geladeira, finalmente cedeu. Era um fio que Bruno nem sabia que existia, parte da instalação original do apartamento, feita nos anos 90, quando os códigos de segurança eram mais frouxos e os eletricistas menos rigorosos. O plástico que cobria o cobre havia se desgastado com o tempo, com o calor constante do motor da geladeira, com a umidade de São Paulo que entrava pelas frestas. Quando o cobre exposto tocou a estrutura metálica, gerou uma faísca, pequena, quase invisível, mas suficiente. A faísca encontrou um acúmulo de poeira. Aquela poeira fina que se acumula em lugares esquecidos, que ninguém limpa porque ninguém vê. A poeira pegou fogo. Não foi uma explosão. Foi um início gentil, quase educado, como uma vela sendo acesa. Mas fogo não tem educação. Ele só tem fome. O que era um pequeno brilho às 2h47 se tornou uma chama do tamanho de uma mão às 2h52. Aos 2h58, já lambia a parte de trás da geladeira, derretendo plástico, queimando borracha, liberando fumaça tóxica. Aquele tipo de fumaça que não apenas sufoca, mas envenena. Às 3h02, a fumaça já estava subindo, seguindo o caminho natural do ar quente. Para cima, espalhando-se pelo teto da cozinha, começando a infiltrar pelos cantos, pelas frestas, pelos espaços que separam um cômodo do outro. Às 3h05, ela começou a entrar no quarto de Bruno. Thor acordou. Não foi o barulho que o acordou, porque não havia barulho. Fogo, nos primeiros estágios, é assustadoramente silencioso. Foi o cheiro. Aquele cheiro que ativa algo primitivo no cérebro de qualquer animal. O cheiro de perigo, de destruição, de morte iminente. Thor levantou a cabeça devagar, as narinas trabalhando, processando informações invisíveis. Seus instintos, treinados por milhares de anos de evolução, herdados de lobos que sobreviveram porque aprenderam a reconhecer ameaças, dispararam todos de uma vez. Algo estava errado. Ele olhou para Bruno. O dono dormia profundamente,
a respiração lenta e pesada, perdido em algum sonho distante. Thor desceu da cama, as patas fazendo um som abafado no carpete. Ele caminhou até a porta do quarto, farejou a fresta embaixo da madeira, e o cheiro ficou mais forte, mais urgente. Thor voltou para a cama. Lambeu a mão de Bruno. Nada. Lambeu o rosto. Nada. Empurrou o braço com o focinho. Nada. O pânico começou a subir no peito de Thor. Não o pânico descontrolado, mas o pânico funcional, aquele que força a ação. Ele pulou na cama, colocou as patas dianteiras no peito de Bruno e empurrou com força. Bruno resmungou algo incompreensível e virou de lado. Thor rosnou, não de raiva, mas de frustração. Ele pegou o lençol com os dentes e puxou com toda a força que tinha. O lençol deslizou, expondo Bruno ao ar frio do ventilador. Bruno abriu os olhos. Thor! Que diabos! Ele murmurou, ainda meio adormecido. Thor latiu. Não foi um latido comum. Foi um latido agudo, insistente, carregado de urgência. Ele pulou da cama, correu até a porta, voltou correndo, latiu de novo, seus olhos fixos nos de Bruno. E então, Bruno sentiu. O cheiro. Ele sentou na cama. O sono evaporando instantaneamente. Seu coração acelerou. Ele olhou para a porta e viu uma linha fina de fumaça entrando pela fresta, como um dedo fantasmagórico testando o espaço. Não. Ele sussurrou. Bruno pulou da cama, correu até a porta e, quando a abriu, a realidade o atingiu como um soco no estômago. O corredor estava cheio de fumaça. Não a fumaça branca de desenho animado, mas a fumaça cinza e densa que engole a luz, que queima os olhos, que faz você tossir instantaneamente. E lá no fundo, na cozinha, ele viu o brilho laranja. Pequeno ainda, mas crescendo, alimentando-se da madeira dos armários, do plástico dos eletrodomésticos, de tudo que encontrava pela frente. O tempo desacelerou e acelerou ao mesmo tempo. Bruno sabia que tinha segundos, não minutos, segundos, para tomar decisões que determinariam se ele viveria ou morreria naquela noite. Thor latiu de novo, mordeu a barra do pijama de Bruno e puxou em direção à porta da frente. Certo, certo, Bruno disse, a voz trêmula. Vamos sair. Agora. Mas enquanto ele corria pelo corredor, segurando a respiração, os olhos ardendo, uma única pergunta martelava na sua cabeça. Se Thor não tivesse acordado, se ele tivesse dormido mais 5 minutos, eu ainda estaria vivo? A resposta era não. E Bruno sabia disso. Correr por um corredor em chamas não é como nos filmes. Não há música épica. Não há câmera lenta. Não há heróis com roupas imaculadas avançando corajosamente enquanto explosões acontecem ao fundo. A realidade é caótica, sufocante e absolutamente aterrorizante. Bruno correu agachado, tentando ficar abaixo da fumaça que ocupava a parte superior do corredor, como um teto de nuvens venenosas. Seus olhos ardiam tanto que ele mal conseguia mantê-los abertos. Cada respiração era uma batalha. O ar estava quente, seco, carregado de partículas que faziam sua garganta queimar como se tivesse engolido vidro moído. Thor estava à frente, correndo com a agilidade de quem não hesita, de quem já decidiu o caminho. Ele olhava para trás a cada 3 passos, certificando-se de que Bruno ainda estava vindo, ainda estava vivo, ainda estava seguindo. Vai, Thor, vai! Bruno gritou entre tosses violentas. A sala de estar estava mais clara que o corredor, não porque tivesse menos fumaça, mas porque as janelas permitiam que a luz dos postes entrasse, criando uma visibilidade fantasmagórica. Bruno viu os contornos do sofá, da estante, da mesa de centro. Tudo parecia normal, exceto pela fumaça que flutuava no ar, como uma presença sobrenatural. A porta da frente estava a 6 metros. 6 metros que pareciam 6 quilômetros. Bruno avançou, mas seu pé direito pisou em algo molhado. Água que tinha escorrido do vaso de planta que ele sempre esquecia de regar. Seu pé escorregou. Ele perdeu o equilíbrio. O mundo girou. E Bruno caiu de costas, batendo a cabeça no chão com um som seco e brutal. A dor explodiu na base do crânio. Luzes brancas dançaram na sua visão. Por um segundo, talvez 2, ele não soube onde estava, o que estava acontecendo, por que o mundo estava girando. Thor voltou imediatamente. Ele latiu no ouvido de Bruno. Um latido alto, desesperado. Um latido que dizia: levanta! Agora! Levanta ou a gente morre aqui! Bruno piscou,
tentando focar. Viu o rosto de Thor sobre o dele, os olhos castanhos cheios de algo que não era medo, mas determinação pura. Thor mordeu a manga do pijama de Bruno e puxou com toda a força que tinha. Tá bom, Bruno murmurou, a voz fraca. Ele rolou de lado, apoiou-se nos cotovelos e forçou o corpo a levantar. A cabeça latejava. A visão estava embaçada. Mas ele estava de pé. Thor não esperou. Ele correu para a porta, arranhando a madeira, latindo sem parar, como se pudesse abri-la com a vontade pura. Bruno cambaleou até a porta. Suas mãos tremiam tanto que ele quase não conseguiu girar a maçaneta. Uma vez. Duas. Na terceira tentativa, a porta se abriu. O ar da madrugada entrou como uma onda de alívio. Fresco, limpo, vivo. Bruno tropeçou para fora, caiu de joelhos na área comum do prédio e começou a tossir violentamente, expelindo fumaça dos pulmões, cuspindo saliva preta e amarga. Thor saiu logo atrás dele, mas não parou. Ele correu até Bruno, cheirou seu rosto, seu pescoço, seu peito, verificando, certificando-se de que o dono estava bem, estava respirando, estava vivo. Eu tô bem, garoto, Bruno disse entre tosses. Eu tô bem. Graças a você. Mas eles não estavam seguros ainda. Bruno olhou para trás, para o apartamento que tinha sido seu lar nos últimos 5 anos, e viu a fumaça saindo pelas janelas abertas, densa e escura, iluminada por baixo pelo brilho alaranjado que crescia a cada segundo. Através da janela da sala, ele viu as chamas começando a subir pela parede da cozinha, lambendo o teto, alcançando os armários de madeira que explodiram em novos focos de fogo. Meu Deus! Ele sussurrou. Foi então que percebeu. Se tivesse ficado mais 1 minuto dentro do apartamento, não teria saído. Em 2 minutos, o corredor estaria intransitável. Em 5, a estrutura começaria a ceder. Thor tinha lhe dado o tempo que ele precisava. Bruno tirou o celular do bolso do pijama. Graças a Deus, ele tinha colocado ali antes de dormir. E discou 193 com dedos trêmulos. Bombeiros? Qual é a sua emergência? O atendente perguntou, a voz calma e profissional. Meu apartamento tá pegando fogo, Bruno disse, a voz rouca e desesperada. Edifício Vila Real, apartamento 502, Rua Joaquim Floriano no Itaim. Por favor, mandem alguém. Agora. Viatura a caminho, senhor. Você está seguro? Saiu do apartamento? Sim. Eu tô no corredor do prédio. Mas o apartamento tá... Ele não conseguiu terminar a frase. Fique onde está. Não tente voltar. Os bombeiros chegam em 5 minutos. 5 minutos que pareceram 5 horas. Bruno ficou ali, sentado no chão frio do corredor, abraçado a Thor, enquanto assistia sua vida queimar. Ele pensou nas fotos que estavam dentro. Fotos da família, da ex-noiva, dos amigos. Pensou no notebook com anos de trabalho. Pensou nas roupas, nos livros, nos pequenos objetos que contavam a história de quem ele era. Tudo se transformando em cinzas. Mas ele estava vivo. E Thor estava ao seu lado. Naquele momento, Bruno percebeu. Ele tinha perdido um apartamento, mas ainda tinha o que realmente importava. A sirene rasgou o silêncio da madrugada do Itaim Bibi às 3h14 da manhã. Primeiro chegou a viatura vermelha do Corpo de Bombeiros de São Paulo, seguida por uma ambulância do SAMU e outra viatura de apoio. As luzes vermelhas e azuis giravam freneticamente, pintando o edifício com cores pulsantes, acordando quem ainda dormia. Portas começaram a abrir, vizinhos apareceram no corredor de pijama. Alguém gritou algo sobre evacuar o prédio. Bruno estava sentado no hall de entrada, enrolado numa manta térmica que o porteiro noturno tinha trazido, com Thor deitado ao seu lado, a cabeça apoiada nas pernas dele. Ele assistiu os bombeiros saltarem da viatura com uma coordenação militar. 6 homens e uma mulher, todos vestindo suas roupas amarelas e pretas, capacetes reluzentes, movendo-se com a precisão de quem faz isso toda a noite. O capitão, um homem alto de uns 45 anos com um bigode grisalho bem aparado, caminhou direto até Bruno. Senhor, você é o morador do 502? Ele perguntou, a voz firme, mas não impaciente. Sou, Bruno respondeu, a voz ainda rouca. Mais alguém dentro do apartamento? Não, só eu e meu cachorro. A gente saiu. O capitão acenou com a cabeça, satisfeito. Bom,
Isso salvou sua vida. Você fez tudo certo. Agora a gente assume. Ele virou e gritou ordens para a equipe. 2 bombeiros correram para conectar as mangueiras no sistema de hidrantes do prédio, com movimentos rápidos e ensaiados. Outros 2 pegaram extintores e correram para o elevador de serviço. A bombeira, seu capacete dizia Silva, começou a organizar a evacuação dos andares próximos, orientando moradores assustados. Recuem, pessoal! Mantenham distância do apartamento. Risco de propagação! Bruno observou enquanto 2 bombeiros subiram até o 5º andar com mangueiras e equipamentos. Do hall, ele podia ver a fumaça saindo pela janela do seu apartamento, escura e densa contra o céu ainda escuro da madrugada. O som era surreal. O crepitar do fogo, o silvo da água, os gritos de coordenação dos bombeiros, o barulho de madeira cedendo e vidro quebrando. Tudo misturado numa sinfonia caótica de destruição e salvamento. Thor rosnou baixinho, inquieto com todo o barulho e movimento. Calma, garoto. Bruno murmurou, passando a mão no pelo do cachorro. Eles estão ajudando. Um dos paramédicos do SAMU se aproximou. Uma mulher jovem com cabelo preto preso num rabo de cavalo apertado. Senhor, preciso checar o senhor. Inalação de fumaça pode ser séria. Bruno assentiu, deixando que ela colocasse o oxímetro no dedo, verificasse sua pressão, iluminasse seus olhos com uma lanterninha. O senhor bateu a cabeça? Ela perguntou, notando um leve inchaço na parte de trás do crânio. Escorreguei quando estava saindo. Não foi grave. Deixa eu ver. Ela apalpou gentilmente, e Bruno fez uma careta de dor. O senhor tem um trauma leve. Não parece sério, mas vou recomendar que vá ao hospital fazer exames. Inalação de fumaça pode causar danos que só aparecem horas depois. Eu tô bem, Bruno insistiu. Senhor, com todo respeito, o senhor não é médico. E eu sou. Ela sorriu de um jeito que não deixava espaço para discussão. Bruno suspirou. Tá bom. Foi então que o capitão voltou, tirando o capacete e revelando cabelos suados grudados na testa. Apagamos o principal, ele disse. Vamos continuar resfriando a área, mas o fogo tá controlado. Nenhum outro apartamento foi atingido. Bruno sentiu um alívio tão grande que quase desabou. O apartamento? Dá para salvar? O capitão fez uma expressão complicada. A estrutura está de pé, mas a cozinha foi totalmente destruída. A sala tem danos por fumaça e água. O senhor não pode voltar para lá por enquanto. Vai precisar de uma avaliação estrutural do condomínio, limpeza profissional, reformas. Tem algum lugar para ficar? Bruno pensou. Minha irmã mora em Pinheiros. Ligue para ela. O senhor vai precisar de suporte. O capitão então olhou para Thor, e sua expressão mudou. Ficou mais suave, quase reverente. Foi ele que te acordou? Ele perguntou. Foi. Se não fosse o Thor, eu teria morrido lá dentro. O capitão agachou na frente de Thor, estendendo a mão para o cachorro cheirar. Thor, ainda desconfiado, farejou cautelosamente, então lambeu a mão do homem. O senhor tem um herói aqui, o capitão disse, coçando atrás da orelha de Thor. Não é todo cachorro que tem esse instinto. Ele sentiu o perigo e te tirou de lá. O senhor tem muita sorte. Eu sei, Bruno disse, a voz embargada. O capitão se levantou. Olha, eu trabalho nisso há 25 anos. Já vi muito incêndio, muita tragédia. E posso te dizer, a maioria das mortes acontece porque as pessoas não acordam a tempo. Detector de fumaça quebrado, bateria descarregada, ou simplesmente não tem. O senhor não tinha detector? Bruno sentiu um peso no estômago. Tinha, mas acho que a bateria acabou faz uns meses. Eu nunca troquei. O capitão assentiu, sem julgamento, apenas constatação. O senhor teve sorte de ter o Thor. Ele foi seu detector. Literalmente salvou sua vida. Bruno olhou para Thor, que o encarava com aqueles olhos castanhos tranquilos, como se tudo aquilo fosse apenas mais um dia normal. Eu vou passar o resto da minha vida pagando essa dívida, Bruno sussurrou. Thor balançou o rabo. O sol nasceu sobre São Paulo às 6h42 da manhã, pintando o céu de laranja e rosa, numa ironia cruel que não passou despercebida por Bruno. Ele estava sentado no sofá da sala de Fernanda, sua irmã mais velha, em Pinheiros, a 20 minutos de onde seu apartamento, ou o que restava dele, ainda fumegava levemente sob a vigilância dos bombeiros. Fernanda tinha chegado ao edifício em tempo recorde, dirigindo como uma louca pela Faria Lima,
e literalmente arrastando Bruno para dentro do carro enquanto repetia entre lágrimas: "Você tá vivo, você tá vivo, graças a Deus você tá vivo." Agora, na luz fraca da manhã, Bruno segurava uma caneca de café que não bebia, olhando para o nada, enquanto Thor dormia a seus pés, exausto. Fernanda entrou na sala com um prato de ovos mexidos e torradas. "Você precisa comer," ela disse, colocando o prato na mesa de centro. "Não tô com fome." "Bru, você inalou fumaça. Bateu a cabeça. Quase morreu. Seu corpo precisa de energia." Bruno pegou uma torrada mais por obrigação que por vontade. Ele mastigou mecanicamente, sem sabor, sem prazer. "O seguro já ligou?" Fernanda perguntou, sentando ao lado dele. "Ligou. Vão mandar um perito amanhã para avaliar os danos." "E os bombeiros? Eles disseram o que causou?" Bruno assentiu. Fio elétrico velho atrás da geladeira. Aparentemente estava se desgastando há anos. Eu não sabia. Ninguém sabia. "Não foi culpa sua." "Eu sei." Mas ele não parecia convencido. Fernanda suspirou. "Você perdeu muita coisa?" Bruno fez uma pausa longa. "Roupas. Eletrônicos. Móveis. Algumas fotos que não estavam na nuvem. Meu violão." Sua voz falhou na última palavra. Aquele violão era uma herança do avô. O único objeto que ele tinha guardado com cuidado religioso. Agora, provavelmente era cinzas. "Sinto muito, Bru. Mas eu tô vivo," ele disse, quase como se tentasse se convencer. "Thor me salvou. Isso é o que importa." Ele olhou para o cachorro dormindo, e algo se quebrou dentro dele. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Não as lágrimas contidas e silenciosas, mas soluços profundos que vinham de um lugar que ele nem sabia que existia. "Eu quase morri, Fê," ele disse entre soluços. "Se o Thor não tivesse acordado, se ele tivesse dormido mais 5 minutos, eu estaria morto. Morto. E ninguém saberia até os bombeiros me encontrarem e..." Fernanda o abraçou forte, deixando que ele chorasse no ombro dela, deixando que toda a tensão, o medo, o trauma daquela noite finalmente saíssem. "Mas você não morreu," ela sussurrou. "Você tá aqui. Você tá vivo. E o Thor também." Eles ficaram assim por longos minutos, até que os soluços de Bruno diminuíram, até que a respiração dele se acalmou. Thor acordou com o barulho, levantou a cabeça e caminhou até Bruno. Ele colocou a cabeça no colo do dono, como sempre fazia quando sentia que Bruno estava triste. Bruno passou a mão no pelo de Thor, sentindo o calor, a solidez, a presença real daquele ser que tinha salvado sua vida. "Obrigado, garoto." Ele sussurrou. "Obrigado por não desistir de mim." Thor lambeu a mão dele, e Bruno sorriu pela primeira vez desde que tudo havia começado. Nas semanas seguintes, a vida de Bruno entrou numa rotina estranha de reconstrução. O seguro cobriu a maior parte dos danos, mas o processo foi lento e burocrático. Ele passou horas ao telefone com peritos, com a administração do condomínio, com empresas de limpeza especializadas em danos por incêndio. A cozinha precisou ser completamente demolida e reconstruída. A sala foi limpa, repintada, mobiliada de novo. O quarto, que tinha sofrido menos danos, foi restaurado. Mas algumas coisas não podiam ser substituídas. O violão do avô, as fotos antigas, a sensação de segurança que ele tinha ao entrar no apartamento. Bruno descobriu que trauma não é algo que você supera de uma vez. É algo que volta em ondas. Quando você sente cheiro de fumaça na rua. Quando acorda no meio da noite, achando que ouviu um barulho estranho. Quando olha para a cozinha nova e lembra da cozinha velha em chamas. Mas ele também descobriu algo mais. Gratidão. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter Thor. Gratidão pelos bombeiros que arriscaram suas vidas para salvar o que restava do seu apartamento. Gratidão pela irmã que o acolheu sem hesitar. Gratidão pelos amigos que ligaram, visitaram, ofereceram ajuda. E gratidão por uma segunda chance. 3 meses depois do incêndio, Bruno voltou para o apartamento reformado. Era estranho. Tudo estava novo, limpo, cheirando a tinta fresca e madeira recém-instalada. Não parecia mais o mesmo lugar. Mas quando ele abriu a porta e Thor entrou correndo, farejando cada canto, explorando os novos móveis, balançando o rabo com entusiasmo, Bruno percebeu. Lar não é um lugar. Lar é onde você está seguro. Lar é onde você é amado.
E enquanto Thor se jogava no sofá novo, ocupando metade do espaço como sempre fazia, Bruno sentou ao lado dele e disse: A gente conseguiu, garoto. A gente sobreviveu. Thor lambeu o rosto dele, e Bruno riu. Uma risada genuína, leve, cheia de vida. Naquela noite, antes de dormir, Bruno fez 3 coisas que prometeu nunca mais esquecer. Primeiro, trocou a bateria do detector de fumaça e colocou um lembrete no celular para trocar a cada 6 meses. Segundo, ligou para a ONG Patinhas Solidárias e fez uma doação generosa, com um bilhete que dizia: Obrigado por me darem o Thor. Ele salvou minha vida. Terceiro, abraçou Thor antes de dormir e sussurrou: Você é meu herói. Sempre foi. Sempre será. E naquela noite, pela primeira vez desde o incêndio, Bruno dormiu em paz, sabendo que, não importa o que acontecesse, ele não estava sozinho, porque ele tinha Thor. E Thor nunca o abandonaria. Se você chegou até aqui, deixa eu te contar uma coisa importante. A história de Bruno e Thor não é apenas sobre um cachorro heróico. É sobre a importância de estar preparado, de ter detectores de fumaça funcionando, de conhecer as rotas de fuga do seu apartamento, de nunca subestimar os pequenos sinais de perigo. Mas também é sobre algo maior: o vínculo entre humanos e animais. Thor não salvou Bruno porque foi treinado para isso. Ele salvou porque amava, porque para ele, Bruno não era apenas um dono, era família. E você não abandona sua família. Quantas vezes ignoramos nossos pets? Quantas vezes achamos que eles são apenas animais, incapazes de entender, de sentir, de proteger? Thor provou que estávamos errados. Ele provou que os animais têm uma capacidade de amor, lealdade e coragem que muitas vezes supera a nossa. Então, se você tem um pet, abrace ele hoje. Agradeça por ele estar na sua vida. Porque você nunca sabe quando vai precisar dele, ou quando ele vai precisar de você. E se você está pensando em adotar, faça. Vá até uma ONG, um abrigo, e dê uma chance para um animal que está esperando por alguém como você. Porque no final das contas, a gente não salva eles, eles salvam a gente. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama animais. E me conta nos comentários: qual é o nome do seu pet? Ele já te salvou de alguma forma? Até a próxima história. E lembre-se: heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles têm 4 patas e um coração gigante.